Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe algumas frases que você não deve falar no seu relacionamento e principalmente durante uma discussão, uma briga. É muito importante que você reflita bem as palavras que você vai dizer pro seu parceiro, porque as palavras têm um poder absurdo e às vezes a gente esquece desse detalhe. Já aconteceu com você de você estar lá num clima bom com seu namorado, vocês dois estão em harmonia e aí do nada, por alguma palavra, alguma frase que o outro falou, isso acaba sendo quebrado. E aí começa aquele clima ruim, aquele sentimento de eu poderia ter ficado quieta, eu não devia ter falado isso, mas agora já foi. Isso é muito, muito ruim, não é? E para evitar que isso aconteça, eu trouxe algumas frases hoje que pode gerar esse sentimento ruim entre o casal, que pode acabar gerando uma discussão, e por isso essas frases devem ser evitadas. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Então a primeira frase é: às vezes eu penso que seria melhor a gente terminar. ou qualquer outra frase que no final tenha a bendita frase eu quero terminar. Essa é uma frase que não deve ser dita no seu relacionamento porque você não vai terminar com a pessoa. Talvez você só tenha dito isso porque você quer ameaçar a pessoa ou mostrar que tem alguma coisa te incomodando, mas daí eu te pergunto: qual é o efeito que uma frase desse tipo causa no outro? Quais são as consequências, os sentimentos que, quando você diz isso, que vai gerar no outro? Você já se perguntou isso? Porque, com certeza, não são sentimentos bons e efeitos bons. Dizer algo assim só vai deixar o outro com muita insegurança, com medo, e resolver o problema que é bom? Nada. Além disso, essa é uma frase muito séria e deve ser encarada como algo sério. Não dá pra você falar assim que quer terminar e achar que essa é uma frase natural que você vai ouvir em todo relacionamento. Não é uma frase normal, não é uma frase tranquila de ser dita, é uma frase pesada e séria. Vocês dois não precisam terminar um relacionamento por causa de um problema. Vocês precisam resolver este problema. A segunda frase que você não deve falar no seu relacionamento é: eu te odeio. Essa frase é a mesma coisa da anterior, porque não dá pra você xingar o seu parceiro e achar que essa é uma frase muito assim natural de um relacionamento, porque não é. Tanto eu te odeio como você é um idiota são xingamentos muito pesados e daí pra pior, né? E não devem ser ditos num relacionamento porque prejudica a relação do casal. Sem contar que quando vocês começam a se xingar no meio de uma discussão, isso pode levar o problema pra algo muito mais sério do que realmente ele era. Então vocês começam a aumentar o tom de voz um com o outro, vocês começam a ficar com mais raiva, parecem ser mais agressivos um com o outro, e aí não é isso que a gente quer, não é assim que se resolve um problema, assim só piora. Então, se no meio de uma discussão você sentiu que o clima começou a ficar mais pesado, que os dois começaram a ficar um pouquinho alterados, vai tomar uma água, sabe? Se separa da pessoa, vai andar um pouquinho, e aí depois que vocês estiverem bem calminhos, né? Aí vocês voltam e conversam pra tentar resolver o problema. Só não pode ficar se xingando e fugindo totalmente do problema inicial e acabar não resolvendo nada. Outra frase que você não deve falar no seu relacionamento é: Nosso relacionamento mudou, parece que muita coisa está diferente. dizer isso, ou então a famosa frase precisamos conversar, causa um desconforto tão grande na pessoa e vai deixar ela totalmente perdida. No mesmo instante que você fala algo desse tipo, milhares de coisas já se passam na cabeça da pessoa e ela fica: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu errei? Qual data comemorativa eu esqueci? Sabe? Coisas desse tipo. E aí já bate aquele nervosismo no coração, né? Aquele ai meu Deus, o que foi que eu fiz, né? A pessoa já começa a se sentir a pior pessoa do mundo, se culpando por algo que ela nem sabe o que foi. Então, ao invés de fazer um suspense enorme, deixar a pessoa lá se matando pra adivinhar o que foi que aconteceu, chega devagarinho, sabe? Numa situação oportuna, que vocês estiverem num clima bom, conversando, e aí você fala: ó, sabe de uma coisa? Tem alguma coisa que tem me incomodado e tal. E aí você começa a citar os pontos que você não tá gostando, o que aconteceu, mas sem aquele climão todo, sabe? Chega, conversa, resolve, pronto. Outra frase que você não deve falar no seu relacionamento é: lembra daquela vez lá em 2001 quando você fez isso? meu Deus,
não fale isso! Ô mania feia que a gente tem de sempre apontar os erros e os defeitos dos outros. Não importa se a pessoa se arrependeu, não importa se foi lá no passado, porque em toda discussão a gente sempre vai puxar o mesmo problema na memória para trazer à tona e apontar na cara da pessoa. Olha, você não fala assim comigo porque lembra daquela vez quando você fez isso? Gente, não, a gente não pode ser assim. A questão principal dessa frase é a seguinte: o casal começa uma discussão por causa de um problema inicial. E aí, quando eles vão relembrando essas águas passadas e acrescentando mais coisas à discussão, esse um problema se tornam vários. Então, numa discussão, cuidado para não fugir do assunto principal que gerou a discussão. Foca nesse assunto e resolvam uma coisa de cada vez. A última frase que você não deve falar no seu relacionamento é: Ai, você está frio. Ou então. Ai, você está distante. Ou então. Ai, você não demonstra mais que me ama como demonstrava antes. O maior problema dessas frases é a maneira com que elas são ditas, porque assim que você fala você está frio, a reação que você espera que a pessoa tenha é: Poxa, eu realmente estou frio, né? Eu mudei mesmo algumas coisas, eu não tô sendo mais como eu era. É verdade, ela tá certa. A gente espera que a pessoa tenha a reação de fazer essa análise de si mesma, porém, a reação mesmo que a maioria das pessoas tem quando ouvem alguém dizer algum defeito dela, alguma falha, é: Não, eu não sou assim, a pessoa tá errada. Quem tá frio é ela, quem tá errado é ela, porque eu tô normal, eu não tô diferente. Então, essa reação não é a que você espera e, na maioria das vezes, é a que acontece. Um diz que o outro tá errado, aí o outro se defende falando que não, que é o outro. E aí, né, fica nesse joguinho eternamente. Uma solução pra isso é, ao invés de você dizer que o outro está frio, que o defeito tá no outro, que o erro tá no outro, diga que você sente saudades da pessoa, que você está um pouquinho carente, que gostaria de estar mais próximo dela. Pode parecer bobo, mas só essa mudança da fala já causa um outro efeito na pessoa, que não é de apontar o dedo no defeito dela, mas de acolher ela novamente. Ó, eu tô com saudade, vem pra pertinho de mim, não sei o que lá. Então, não é bobo, é uma coisa que faz toda a diferença. Bom, gente, então é isso. A principal função desse vídeo é que, se você, ao ver todas essas frases, percebeu que no seu relacionamento, você e o seu parceiro vivem dizendo algo desse tipo um pro outro e que tem causado, sim, prejuízo no relacionamento de vocês, então evitem falar esse tipo de coisa. Se não tá fazendo bem pro relacionamento de vocês, então por que vocês continuam dizendo? Talvez vocês não tinham percebido que a maneira como vocês falam, o tom de voz que vocês usam, as palavras que vocês usam, estavam fazendo mal um ao outro, e a minha intenção hoje foi justamente abrir os olhos de alguns de vocês que talvez estejam passando por esse problema para resolver esses conflitos. Porque, gente, problema todo casal tem, né? Discussão faz parte da vida. Mas a maneira como você encara a discussão faz toda a diferença. Ou criando um problema muito maior, ou então simplesmente indo ao ponto e resolvendo o problema. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam do joinha, de se inscreverem aqui no canal e também de compartilhar o vídeo ou com seu namorado ou nas suas redes sociais, tá bom? Me acompanhem por aí, minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau!